Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, hoje nós aprenderemos a como calcular áreas de superfícies. Então, como eu disse para vocês na introdução do nosso tópico de superfícies, o nosso objetivo aqui é estabelecer uma espécie de paralelo do que foi feito com curvas espaciais, agora trabalhando com esses objetos de duas dimensões, que são as superfícies. Então, iniciando esse estudo, nós aprendemos ali de começo como parametrizar uma superfície, agora utilizando dois parâmetros, e posteriormente, daí no último vídeo, nós vimos como calcular o plano tangente, como encontrar a equação de um plano tangente a uma superfície dada. E isso seria um análogo, seria uma generalização do que foi feito na ideia de reta tangente. Agora, como nós temos duas dimensões, gerou a ideia de plano. O que nós vamos fazer aqui agora, trabalhando com área, é generalizar, obter ali uma parte semelhante ao que foi feito para comprimento de arco. Inclusive, nós utilizaremos um procedimento muito semelhante ao que foi feito naquela ocasião. Que se vocês recordarem, pessoal, falando bem superficialmente, bem rapidamente, que nem vou escrever, como que nós aprendemos, como que nós definimos o comprimento de arco de uma curva? Nós pegamos ali uma curva espacial, que poderia ter um formato bem estranho, nós subdividimos elas em pequenos pedaços e para esses pedaços nós tentamos aproximar essa curva por objetos que nós conhecíamos, por objetos que nós sabíamos calcular o comprimento, que no caso foi um segmento. Então, cada pedacinho ali nós aproximamos para um segmento, calculamos o comprimento desses segmentos e somamos todos os comprimentos, lembra? Aplicamos um limite que gerava aquela soma de Riemann e resultava em uma integral, Bem superficialmente falando, mas essa foi a ideia para nós definirmos comprimento. O que nós faremos aqui é algo semelhante. Nós vamos tentar aproximar a nossa superfície, localmente falando, por objetos que nós conhecemos, por objetos que nós sabemos calcular a área. Depois vamos somar essas áreas e definir como que funciona a área de uma superfície, certo? Mas vamos lá, eu estou falando muito como sempre, vamos aqui para os nossos slides, pessoal. Então vamos considerar de início uma superfície S parametrizada por uma R, naquele sentido de sempre, uma função definida num subconjunto do R2. E para a gente fazer essa divisão, considerar a superfície localmente, vamos pensar na ideia de curva de grade. Então, só recapitulando, o que é uma curva de grade? Quando a gente fixa um U0 e um V0, nós temos algo desse tipo. Então, para o zero fixo, esse segmento ele é levado em uma curva em cima da superfície, e o mesmo acontece para o V0, Se eu fixo o V0, é levado numa outra curva. Tá? Então, essas curvas são chamadas de curvas de grade. Bom, pessoal, vamos pensar aqui nessa situação. Vamos pensar que a nossa superfície que nós queremos calcular a área, ela seja exatamente essa azul. Mas vamos pensar que ela seja limitada, tá? É só esse pedacinho que está aí no desenho mesmo. Como que nós poderíamos aproximar essa superfície por um objeto que nós conhecemos? Uma boa aproximação seria a ideia de plano tangente, que nós definimos no último vídeo, Então, por exemplo, o plano tangente nesse ponto, eu nem fiz o desenho aqui, Mas ele seria uma aproximação razoável para essa superfície. Então, para a gente calcular a área dela, a gente poderia tentar recorrer a esse pedaço de plano, O problema é que, na maioria das situações, nós não temos uma condição tão boa quanto essa. No sentido que a nossa superfície ela pode virar uma coisa muito esdrúxula, Ela pode ser mais curvada, ou em outro ponto ela pode subir ali. E aí essa ideia de aproximar por esse plano não vai ser boa, pensando na superfície toda. E é aí que vem a necessidade da gente olhar localmente. Porque se a gente olhar para um pedaço cada vez menor da superfície, essa aproximação se torna razoável, Assim como foi na ideia de segmento. Então como que nós vamos fazer essa divisão na superfície para a gente olhar ela localmente? Ao invés de nós considerarmos só esse U0 e esse V0 fixo, nós vamos considerar um número maior de U e de V. Então vamos considerar o 1, o 2 até o N, V1, V2 até Vn, e com isso nós vamos subdividir essa região D, esse domínio aqui, em vários pedacinhos. E consequentemente nós vamos subdividir essa região S também em vários pedacinhos. Nesse sentido, quer ver? Eu fiz um desenho aqui para vocês verem. Então quando eu considero vários U's, nós vamos ter uma grade aqui, nesse sentido, por isso até que chama curva de grade, tá, pessoal? E isso gera algo dessa natureza na superfície. Então o que nós vamos fazer, utilizando esse procedimento que eu comentei com vocês agora há pouco, nós vamos olhar localmente. Nesse sentido, pessoal, veja, vamos considerar esse pedacinho ΔU aqui, ΔUI, e esse ΔVI. Quando a gente junta esses dois objetos, veja, ele vai gerar aqui um retângulo, aqui, em amarelo. Tá vendo que eu contornei em vermelho e pintei ele em amarelo. Esse retângulo, quando eu aplico a parametrização R, ele vai levar em um retângulo em cima da superfície, Não é mais um retângulo, porque agora eu estou com algo não plano, Mas eu olho localmente aqui esse objeto. Tudo bem? Então, cada um desses retângulos, pessoal, veja que tem pedaços que não são retângulos, vamos olhar só para os retângulos, Eles são levados em pequenas parcelas aí da sua superfície. E com isso, nós subdividimos a nossa superfície em pequenos pedacinhos. E para esses pedacinhos, nós vamos tentar calcular a área. Bom,
temos essa divisão, mas ainda está ruim, né? Porque isso aqui ainda é um objeto meio esquisito, né? Pensem sempre na folha do papel lá, né, pessoal? Que você distorce ela um pouquinho e aí já fica difícil, né? Como é que a gente calcula a área desse cara? Então, para isso, nós temos que recorrer a algo plano. Quem que seria um bom objeto plano aqui? Seria a mesma ideia de a gente utilizar a questão de plano tangente. A questão é que o plano tangente, pessoal, ele é algo infinito, né? Algo ilimitado, é um plano realmente, né? Então nós precisamos apenas de um pedacinho do plano. Mas o procedimento vai ser semelhante. Ó, como é que nós fazíamos para determinar o plano tangente, pessoal? Nós considerávamos um vetor, lembra que era esse vetor derivada, né? Derivada parcial de R em relação a U, a derivada parcial de R em relação a V, e isso gerava dois vetores, lembram? Eram os vetores que definiam o plano tangente. A questão é que agora, pessoal, eu vou multiplicar esses vetores por esse carinha aqui, ó, ΔI e ΔVI. Por que eu estou fazendo isso? Para que esse vetor ele tenha o tamanho desses lados aqui, ó. Tá certo? Vai ficar bom, né? Porque, veja, vai ficar um tamanhozinho aqui, um tamanhozinho assim, né? Multiplicando esse vetor. E aí, a hora que eu calculo aqui, vai ficar uma aproximação com um cara de um tamanho finito. Claro, né? O vetor ele tem um tamanho finito, mas nesse caso ele vai ter um tamanho correspondente a esse retângulo aqui. Tudo bem? Nesse sentido, quer ver, pessoal? Vou mostrar o desenho, acho que vai ficar mais claro, ó. Eu peguei esse cara, calculei esse RU, eu fiz de rosa aqui, não sei nem se for uma cor tão boa, mas ele vai gerar esse vetor tangente, ó. E aí, quando eu faço a derivada parcial de R em relação a V multiplicado por esse ΔVI, vai gerar esse outro vetor tangente. Agora veja, ó, o plano que está gerado por esses dois vetores vai ser um plano tangente, só que ele é um plano ilimitado. Entretanto, pessoal, não é verdade que esses dois vetores eles vão delimitar um paralelogramo? Vê se vocês concordam comigo. Eles vão delimitar um paralelogramo que vai estar no plano tangente. E esse paralelogramo é uma boa aproximação para essa região em amarelo. Veja aqui, ó, vou até colocar no desenho, ó, mas esse paralelogramo aqui, ó, note, é a mesma coisa que eu tivesse planificado esse pedaço da superfície. Pensando no geral, como eu disse para vocês lá no começo, não é uma boa escolha, porque a superfície pode tomar um formato muito esquisitão ali, e aí esse paralelogramo aí não é uma boa aproximação. Mas olhando localmente, aí fica beleza, porque daí a chance de ter essa distorção na superfície é baixa, certo? Então o que nós queremos? Para calcular a área daquela região que nós tínhamos, né, que agora está um pouquinho escondida aqui, mas essa região amarela, nós vamos aproximar pela área do paralelogramo. Como que a gente calcula a área de paralelogramo lá em geometria analítica, vocês lembram? Vamos aqui para o nosso quadrinho das lembranças, pessoal. Então, quando nós temos uma situação da seguinte maneira, ó, veja, vamos supor que nós temos dois vetores, então nós temos esse vetor aqui, que é um vetor, digamos, U, daqui a pouco eu coloco o nome, e nós temos aqui em cima um vetor V, digamos, para cá, assim, tá? Bom, como é que eu faço para calcular a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores, né? U e V, tá? Eu só estou usando o nome de vetores, hein, pessoal? Não tem nada a ver com o exercício exatamente ali, né? Geometria analítica, por isso que estamos no quadrinho das lembranças. Bom, então a ideia é a seguinte, pessoal. Eu vou considerar como vetor só para ficar igual, tá? Mas não precisa ser vetor, obviamente, né? A gente estende a ideia, né? Então a gente pega aqui, considera um segmento ali que é paralelo, aquele do mesmo tamanho, né? Vou colocar qualquer um aqui. E aqui a gente coloca o outro ali, né? Paralelo àquele vetor. E aí veja que isso aqui vai gerar um paralelogramo de fato, né? E como que a gente faz para calcular a área desse objeto, pessoal? A área dessa região aqui, ó, né? Vou chamar ela de A mesmo. Como é que a gente calcula essa área? Vocês lembram? Então isso aqui é definido lá em geometria analítica, né? E nós utilizamos a noção de produto vetorial. Isso aqui é demonstrável, tá, pessoal? Mas essa área, ela pode ser calculada pelo módulo do produto vetorial de U com V, certo? Beleza? Então, assim que funciona. Bom, agora ficou ótimo, né? Porque, veja, nós temos dois vetores, olha aqui para os slides. Ó. Nós temos esse vetor RU que multiplica ΔUI, nós temos o RV que multiplica ΔVI, e nós queremos calcular a área desse paralelogramo. Como que a gente faz? Utilizando essa noção do quadrinho das lembranças, né? Ó, a gente faz o produto vetorial desses dois vetores. E aí aqui, ó, só utilizando propriedade de vetores. Veja que esse ΔUI e esse ΔVI, que são esses tamanhos aqui, eles são números positivos, né? Então eu posso tirar ele para fora do produto vetorial e, consequentemente, para fora do módulo, já que são positivos, né? No sentido de que esse produto vetorial pode ser reescrito dessa maneira. Tá bom, pessoal? Então, até aí não fiz nada demais, mais geometria analítica, né? Pensando nisso, mas nós temos, então, que localmente essa região amarela, nós discutimos aqui, chegamos a um acordo, pode ser aproximado por esse paralelogramo e a área desse paralelogramo pode ser calculada assim. Beleza, só que nós não queremos a área só dessa região, nós queremos a área da superfície toda. Então o que nós fazemos? Calculamos em cada um desses pedacinhos aqui essa mesma noção. Veja que até está calculado num IVI, né? Então para cada IVI nós calculamos essas áreas e por fim, para aproximar a área da superfície, nós somamos.
E o que nós temos é o seguinte, então, né? A área da superfície S, ela pode ser aproximada, veja que é uma questão de aproximação, por isso daqui, ó, que é a soma das áreas das regiões que nós definimos agora há pouco. Note, pessoal, que eu tomei aqui uma soma dupla, né, com dois índices, I e J. Por que isso? Porque o número de U's e o número de V's que a gente faz aquela subdivisão, eles podem eventualmente ser diferentes. Aqui nesse desenho, né, eu considerei o mesmo número aqui, ó, a divisão em V e a divisão em U. Mas isso não é uma regra, tá? Poderia ser diferente o número, por isso que eu considerei aqui o I e VJ, né? Então isso gera uma soma dupla, tá bom? Só um detalhezinho aí. Além disso, obviamente que essa soma é uma aproximação, por isso que eu utilizei o símbolo de aproximação, porque primeiramente nós estamos considerando esse plano, que tudo bem, aproxima bem, mas não é exatamente a área daquela região, né? É uma aproximação. E além disso, a nossa subdivisão da superfície também não está lá às mil maravilhas, né? Porque nós temos uns pedacinhos aqui bem esquisitos. Então como é que a gente corrige isso, né? Como é que a gente faz uma aproximação cada vez melhor? Nós consideramos mais divisões. Então, ao invés de eu considerar aqui 5 divisões em vez, por exemplo, eu posso considerar 20, posso considerar 30, posso considerar mandando isso para infinito. E essa é exatamente a ideia, né? Então, isso que nós fizemos nos leva à definição de área. Então, a área de uma superfície S, que é parametrizada por uma R, pessoal, ela é definida da seguinte maneira. Ó. Eu vou pedir adicionalmente aqui duas hipóteses. A primeira é que esse produto vetorial seja não nulo, naquele mesmo sentido do plano tangente, né? Para que a gente possa calcular o produto vetorial, obviamente. E também eu vou pedir que a nossa superfície S ela seja coberta uma única vez. Assim como era no caso de comprimento, lembra que um círculo poderia ser percorrido várias vezes? Isso ia gerar um distúrbio ali na hora que eu calculasse o comprimento, obviamente. Então aqui é a mesma ideia, né? A superfície ela é percorrida, digamos assim, uma única vez pela parametrização, beleza? Depois eu comento um pouco mais nos exemplos. Mas aí o que nós temos aqui é que a área era essa soma, né? Era aproximada por essa soma. Para tornar ela muito boa, o que eu faço? Eu aplico esse limite. Mando o número de partições aqui para infinito. Ora, isso aqui não te lembra alguma coisa, pessoal? Não lembra aquela ideia de soma de Riemann? Lembra o que era a soma de Riemann? Eu nem vou escrever de novo, mas era uma função de xi, por exemplo, delta i. E aí, quando nós calculávamos isso, gerava a integral. Agora nós temos dois delta aqui, né? O delta ui e um delta vj. Isso porque nós geraremos uma integral dupla, né? Já que nós temos duas variáveis. E de fato, tá, pessoal? Através da soma de Riemann, é igual lá no cálculo 2, e isso aqui, essa soma, vira essa integral, ó. Então, é a integral dupla em cima da região D, que olha aqui, ó, é o domínio dos parâmetros, do módulo do produto vetorial de RU com RV. E aí o dA, né, porque nós estamos falando no sentido de área, já que é uma integral dupla. Tá bom? Note, pessoal, que é muito, mas muito parecido mesmo com o que foi feito lá no caso de comprimento de arco. Lá, como é que a gente fazia para calcular a reta tangente? Nós não calculávamos a derivada da parametrização para achar o vetor diretor? E aí, através desse vetor diretor, né, depois quando nós calculamos o comprimento, era o quê? Era a integral do módulo da derivada, não era? Ou seja, nós utilizávamos o mesmo vetor ali, né, que era a derivada. Aqui não é a mesma coisa? Esse vetor que está aqui dentro não é exatamente o vetor que nós utilizamos para gerar o plano tangente? Então é o mesmo princípio. Ó. Nós tínhamos esse produto vetorial que era o vetor normal ao plano, né, que era o vetor que gerava esse plano. Para calcular a área, nós calculamos a integral dupla no domínio dos parâmetros, igual era lá anteriormente, só que agora do módulo desse carinha. Tudo bem? Não sei se ficou muito claro, mas, como eu disse, o princípio é o mesmo do que era feito anteriormente, só que agora nós temos duas dimensões, por isso que nós temos esse vetor aí, que é o normal ao plano. Certo? Muito bem, vamos fazer alguns exemplos aqui para entender, né? Mas essa ideia de soma de Riemann, pessoal, é para a gente obter a nossa fórmula. O que nós vamos fazer agora é utilizar isso. Ó. Então, o que nós precisamos para calcular a área de uma superfície? De sua parametrização, né? Então precisamos saber qual que é a parametrização e qual que é o domínio dela, né? Esse domínio D, e aí calculamos esse produto vetorial dos vetores derivados aí, ok? Vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui sem mais delongas. Então nós temos um primeiro exemplo para calcular a área da superfície parametrizada por esse cara aqui, ó. Veja que é uma parametrização já pronta, né? Inclusive com o domínio dos parâmetros, né? O nosso domínio aqui é um retângulo. Vamos lá, vamos para um quadrinho em branco. Não vou desenhar porque a nossa superfície é no mínimo estranha, né? Mas vamos fazer as continhas aí, ó. Então, a nossa parametrização é aquela, ó, R de UV, U quadrado, UV, V quadrado sobre 2. Daqui a pouquinho eu volto os slides, pessoal, mas para a gente calcular, né, pela definição da área, nós precisamos calcular esses vetores aqui, ó, a derivada parcial de R em relação a U e a derivada parcial de R em relação a V. Então, vamos lá. Quanto que dá essa derivada aqui, né, pessoal? Obviamente calculada em um parâmetro UV qualquer, né? Então, a derivada do primeiro é 2U. Lembra, para derivar é só derivar componente a componente. Aqui fica V e aqui fica 0. Okay? Agora, nós vamos calcular a derivada parcial dessa parametrização em relação à segunda variável. O que nós temos, então, é 0U
E aqui nós temos 2v sobre 2, que é v. Certo, pessoal? Então, só calculei as derivadas parciais componente a componente. Vou voltar aos slides aqui, ó, rapidinho, só para a gente ver a fórmula. A formulinha é essa. Então, vai ficar a integral dupla na região D, que nós já podemos escrever daqui a pouquinho, desse módulo aqui. Quando a gente calculava o plano, né, nós tínhamos um parâmetro específico. Agora nós não temos um parâmetro, tá, pessoal? Nós calculamos em todo mundo aí. Nós vamos calcular a integral. Obviamente, esse u e esse v variam. Então, o que nós precisamos é esse produto vetorial num parâmetro qualquer. Calculemos aqui, pessoal, quanto que dá, então, RU, aqui, né, esse vetor, produto vetorial com RV. Então, isso aqui vai ficar igual. Vamos lá, geometria analítica. Coloca aqui os versores I, J e K, né, esses carinhas aqui. E aí, o que nós colocamos, as componentes do vetor, novamente não importa a ordem aqui, tá bom, pessoal? Vai importar mais para frente, mas depois eu discuto com vocês. O V0, e aqui nós colocamos as componentes do segundo, o 0V. E aí é só calcular esse produto vetorial, pessoal. Quanto que vai ficar? Vamos lá. Na componente I vai dar V², na componente J vai dar menos 2UV, e na componente K vai te dar 2U ao quadrado, ok? Então esse aqui é o nosso produto vetorial. O que nós precisaremos é calcular o módulo dele, né? Eu já calculo direto na integral, tá, pessoal? Mas é só para deixar claro quem que é a nossa região D, né? Que é onde a gente vai calcular a integral dupla. Nós temos aqui, ó, vou até voltar lá para o exercício, é um retângulo. Então é o retângulo 0,1, produto vetorial com 0,2, né? Cartesiano aí, né? Com 0,2, tá bom? Ótimo, agora nós temos todos os ingredientes, claro, faltando o módulo, mas a gente calcula direto na integral. Então, pelo que nós acabamos de ver, quanto que dá a área dessa superfície S, pessoal? Vai ficar igual a integral dupla, vamos copiar a formulinha aí, né? Mas a integral em cima da região D do módulo deste produto vetorial, né? RU vetorial R derivado em relação a V, aqui no sentido de A, né? De área. Beleza? Agora já vamos substituir tudo aí, ó. Então, eu vou colocar a integral iterada já, né? O teorema de Fubini-Tonelli, vou deixar duas integrais aqui. Vamos calcular, então, o módulo, né? Eu coloquei até uma barra a mais aqui como norma, mas não precisa, né? Só módulo. Então, vai ficar a raiz quadrada. Aí vai ficar a primeira componente ao quadrado, então vai ficar V². Aqui vai ficar a segunda ao quadrado, então mais 4U², V², mais 4U², beleza? Então, isso daqui que ficou. Agora nós já temos uma integral iterada, né? Como nós não temos dependência dos parâmetros, aí eu vou usar du, dv, tanto faz aí. O U vai variar de 0 até 1, enquanto que o V varia de 0 até 2. Agora é só resolver essa integral dupla, né? Que parece bem estranha pela essa carinha que está aqui, né? Mas se vocês observarem, assim como já foi anteriormente, nós já fizemos um caso assim, quanto que dá esse carinha aqui dentro da raiz, né? Deixa eu arrumar essa chave que ficou ridícula aqui, né? Vou fazer uma mais bonitinha aqui. Ficou feio igual, mas vai ficar assim mesmo agora. Então vai ficar aqui, isso a gente pode reescrever como V² mais 2U ao quadrado, tá bem, pessoal? Só o que está dentro da raiz, lembra? Nós já fizemos alguns exercícios que usavam essa estratégia aí. Certo? Vamos escrever aqui então. Então isso aí vai ficar igual à integral iterada, na integral de 0 até 2, na integral de 0 até 1. Aquela raiz ali, ela some com o quadrado, já que a gente está falando de um termo positivo, né? Então não fica nem módulo. Então vai ficar aqui dentro V² mais 2U ao quadrado, du, dv. Agora é só resolver essas duas integrais bem facinhas, né, pessoal? Eu vou fazer meio no migué aqui, ó, mas vai ficar a integral de 0 até 2. Aí você resolve aquela integral de dentro, que ela vai ficar V² vezes U mais 2/3 de U ao cubo, certo? Calculada de 0 até 1. Então, fazendo essa conta, ela vai ficar V ao quadrado mais 2/3. Ok, pessoal? Então, já resolvi a integral de dentro aí. Isso daqui, dv, certo? Só para deixar claro o que eu estou fazendo. Agora você calcula essa integral. Então ela vai ficar, ó, v ao cubo sobre 3 mais 2/3 de v. Tudo isso calculado de 0 até 2. Então fazendo essas continhas, vai ficar 8/3 mais 4/3, né? Que seria 2 vezes 2/3 aí, que é o que sobra, tá bom? Depois vocês só fazem aí. Então isso aqui vai ficar 12 sobre 3, que é popularmente chamado de 4. Acabou aí. Tranquilo, né, pessoal? Até se quiser escrever aí, unidade de áreas, que eu vou até passar os slides aqui, 4 unidades de área. Certo? Então, também a gente recai novamente numa integral dupla, assim como era o teorema de Green, né, que a gente caía numa integral dupla, e agora vai funcionar assim, tá? A integral de superfície, como nós temos dois parâmetros, a gente vai sempre recorrer aí a uma integral dupla. E aí, obviamente, né, pessoal, quando a gente trabalha com integral dupla, a gente sempre tem que tomar um pouco mais de cuidado. Aqui era bem tranquilo, o nosso domínio ele era um retângulo, né, mas nós podemos ter aí um domínio que não é exatamente um retângulo, nós podemos, inclusive, ter domínios circulares, né, então temos que tomar um pouquinho mais de cuidado.
Vamos fazer alguma coisa assim, mas vamos começar a devagar aqui para a gente entender o conceito. Tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa escrevam com um pouquinho mais de calma, mas a ideia é essa, certo? Podemos seguir então, qualquer coisa dê um pause. Nós vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, eu vou fazer esse aqui bem feitinho com vocês ainda, e aí depois eu vou deixar dois aqui, que eu vou deixar mais como exercício para vocês, na verdade, mas eu vou explicar um pouquinho a montagem e depois vocês fazem, tá? Bom, então vamos lá. Esse daqui agora nós temos um plano, então a nossa superfície, ela na verdade é a parte de um plano, x mais y mais 2z igual a 2, que está no primeiro octante, né? Então, x, y e z são positivos. Eu já deixei pronto aqui, pessoal, no quadrinho, o desenho, tá? Não ficou muito bonito, até a pintura que ficou bem esquisitinha, mas esse aqui seria a parte do nosso plano, né? Essa seria a nossa superfície S, veja. Esse plano aqui, ele intercepta o eixo x em 2, o eixo y em 2 e o eixo z em 1, né? Basta você zerar as outras duas componentes. Bom, vamos lá. Antes de eu comentar essa parte em azul, vamos fazer umas continhas aqui, pessoal. Então, nesse caso, como que nós parametrizamos essa superfície? Vocês se lembram? Nós já fizemos um exemplo bem parecido com esse, né? Nós podemos utilizar o x e o y como parâmetro, lembram? Isso aqui é porque é a ideia de gráfico de função. Nós conseguimos escrever o z em função de x e y e aí a gente pode utilizar essa ideia, certo? Não é a única maneira, tá, pessoal? Mas é uma delas. Então, nesse caso, como que fica a parametrização? Fica x, aqui fica y e aqui fica o z, né? Isolando o z em função de x e y. Que se você olhar ali, vai ficar 1 menos x sobre 2 menos y sobre 2. Tudo bem, pessoal? Fiz meio apertadinho aqui para caber, para a gente poder fazer as continhas. Mas essa aqui é a parametrização, né? Só passei o x e o y para lá com o menos, dividi todo mundo por 2 e gerou esse cara. Certo? A questão, pessoal, por isso que eu fiz esse outro desenho, é como é que a gente faz para encontrar o domínio quando a gente utiliza gráfico de função? A gente usa aquela ideia da projeção. Então, eu tenho que projetar essa superfície no plano XY. E quando eu faço isso, o que aparece é esse triângulo aqui, ó. O triângulo que eu digo é o interior, obviamente, né? Ele está preenchido aí, essa é a região D. Certo, pessoal? E aí, então, o que nós temos, ó, quando a gente faz o desenho dessa região D, nós temos esse formato e essa reta aqui, ó, depois eu deixo até vocês fazerem aí com mais calma se vocês quiserem, ela é menos x mais 2, tá bom? Eu já ensinei vocês a fazerem isso, mas em todo caso está aqui. Certo? Então, só para deixar registrado aqui em cima, né, eu não vou escrever todo esse carinha, mas esse xy, ele pertence a D. Aqui é bem importante, né, pessoal, a gente tomar cuidado com o domínio, porque se a gente não conseguir limitar esse domínio, a nossa integral vai dar infinito, né? A gente não vai conseguir resolver a integral dupla. Então, é bem importante a gente entender isso daqui, certo? Vamos lá, vamos fazer aqui então. Então, precisamos calcular a derivada parcial de r em relação a x e a derivada parcial de r em relação a y, né? Já que esses são os nossos parâmetros. Olhem aqui, pessoal, quando eu calculo a derivada de r em relação a x, vai ficar 1, 0, e aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Concordam comigo? Agora, quando eu faço a derivada parcial de r em relação a y, quanto que vai dar isso aqui? Fica aqui 0, aqui fica 1 e aqui fica menos 1 sobre 2. Joia? Calculemos agora o produto vetorial, que é o que nós precisamos. Então, Rx vetorial Ry. Vamos já fazer meio que direto aqui, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês escrevam com mais cautela aí. Mas então, quando a gente aplica aqui, faz o produto vetorial, calcula, né? Vai ficar meio. Aqui na segunda componente também vai ficar meio. E na terceira vai ficar 1. Bom, pessoal, então é só fazer o produto mesmo, é bem tranquilo aqui, certo? Então, nós temos o produto vetorial, agora nós precisamos, para calcular, eu vou até usar aqui escrever mesmo a fórmula, né? Mas precisamos do módulo desse objeto, tá? Entretanto, pessoal, vamos já direto aqui, quanto que vale a área dessa superfície S, né? Fica a integral dupla, em cima dessa região D que está definida ali ao lado, do módulo deste produto vetorial. Agora, como nós estamos usando x e y, né? Vai ficar Rx, Ry, e aqui no sentido de área, né? Certo, vamos lá então. Vamos escrever isso aqui como uma integral dupla, tá? Integral iterada aí. Agora, quanto que dá esse módulo, né, pessoal? Vai ficar, ó, raiz quadrada de meio ao quadrado, mais meio ao quadrado, mais 1 ao quadrado, certo? Então, vai ficar raiz quadrada de 3 meios, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2, dA, ok? Bom, note que ficou bom aqui o exercício, né? Porque deu uma constante. Então, a gente poderia proceder aqui, igual nós já fizemos lá no Teorema de Green. A gente poderia tirar essa constante para fora, e aí ficaria integral dupla de 1, que conforme nós sabemos é a área. Então, ficaria simplesmente raiz de 3 meios vezes a área desse triângulo. Que daí é fácil, né? Base vezes altura dividido por 2. Eu vou supor que eu não sei disso, né? Que eu não percebi isso, para eu poder calcular mesmo, né? Só para a gente montar a integral dupla, tá bom? Então, quanto que dá isso daqui? Ó? Vamos lá, integral agora iterada. Note que nós temos uma dependência, né, ou em y ou em x. Do jeito que eu escrever, eu vou deixar a dependência em y. Então, o nosso y ó, tem que ficar aqui dentro. Ele vai variar de 0 até aquela reta,
que é 2 menos x, enquanto que o nosso x ele está variando de 0 até 2. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos pus dA aqui, mas não é dA, né? dy dx, já que já escrevemos utilizando o teorema de Fubini-Antonelli. Ok? Muito bem, vamos resolver então essa parada aí, pessoal. Então, primeiramente temos que resolver a integral do que está dentro, então vai ficar a integral de 0 até 2. Esse raiz de 3 meios aí vai ficar quietinho aqui, né? Vamos deixar ele... Poderia ter tirado para fora, mas vou deixar ele quietinho aqui. Aí, bom, a integral de 1 é simplesmente y, calculado de 0 até 2 menos x, né? Então vai ficar vezes 2 menos x, ok? Dx. Agora vamos calcular essa integral. Isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada aí de 3 meios, que multiplica 2x menos x ao quadrado sobre 2, certo? Então essa aí seria a integral indefinida, né? Calculada agora de 0 até 2, certo? Então é só fazer essas continhas aí, pessoal. Quanto que vai dar? Vamos lá. Vai ficar a raiz quadrada de 3 sobre 2, que multiplica esse termo de dentro. Quando eu substituo 2, vai ficar 4 menos 2, que é 2, né? E no 0 dá 0. Então, vou tirar até esse parênteses aqui. Vai ficar isso aqui que multiplica 2. Essa é a nossa área aí, né? Unidades de área, obviamente, mas esse é o nosso resultado. Beleza? Tranquilo, tá vendo que é bem curtinho, né? Mas talvez eu pudesse ter feito esse produto vetorial um pouco mais detalhadamente, mas o princípio é tranquilo. O mais complicadinho, como geralmente acontece, é parametrizar. Mas eu acho que vocês conseguem sem maiores problemas, né, pessoal? Só não esqueçam de fazer essa ideia da projeção para vocês verem o domínio. Beleza? Então depois vocês confiram aí, ver se eu não errei nada, mas tá a raiz de 6 aqui, né? Que é só simplificação, né, pessoal? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Aí em cima vai ficar raiz de 6 vezes 2, embaixo vai ficar 2, simplifica, dá simplesmente raiz de 6, tá? É só uma simplificação desnecessária aqui, ok? Vamos lá, pessoal. Então agora, o que é bem interessante desse exercício, na verdade, é porque ele traz uma propriedade muito interessante que vale sempre que a gente está trabalhando com gráfico de função. Ou seja, com uma superfície que é dada por uma z em função de xy, né? Igual a esse caso. Veja, nós temos a parametrização como x, y e uma f de xy. Nesse caso, nós já sabemos automaticamente quem é o vetor normal. A gente não precisa fazer toda essa conta aqui, né, de calcular esse produto vetorial. A gente já tem uma formulinha para ele diretamente. Eu deixei aqui como um exercício, né, espero que vocês façam depois, mas eu comento com vocês aqui, que é o seguinte, ó. Se nós tivermos uma superfície S que é dada por algo dessa natureza, ou seja, uma z igual a f de xy, então um vetor normal a S, obviamente é 1, né, pessoal? Existe mais de um aí. Mas um deles é esse daqui, ó. Menos del f del x, menos del f del y e 1. É sempre dessa maneira. Ó. Então, se eu souber qual que é essa f que define a superfície, eu automaticamente já sei o normal. E, consequentemente, automaticamente eu sei o módulo dele, né? É só calcular esse módulo e dar esse resultado aqui. O que é muito útil, tanto para a gente achar plano normal, porque eu preciso desse vetor aqui, concordo, como para calcular a área de superfície, conforme nós vimos agora, nós precisamos desse módulo, e porque nós vamos definir para frente que integral de superfície precisa-se dessas duas coisas. Então é realmente uma informação bem interessante, porque quando a gente trabalha com gráfico de função, a gente pode fazer esse cálculo aqui, tá, pessoal? A gente fez o exercício calculando a derivada de r em relação a x, de r em relação a y, o produto vetorial. Não é proibido não, pode-se fazer. Mas aqui fica mais simples, né, se nós já soubermos diretamente. E olha que fácil que é. Quer ver, pessoal? Eu vou para um quadrinho em branco aqui. Deixei como exercício, mas eu vou rabiscar com vocês. Ó. Calcula primeiramente a derivada parcial de r em relação a x. Porque lembra, ó, nós acabamos de fazer. Quando nós temos gráfico de função, como que fica a nossa parametrização? Ela fica x, y e o f de xy, certo? É assim que nós fazemos. Então, quando eu calculo a derivada parcial, ó, a primeira componente é x, quando eu derivo fica 1. A segunda é y, quando eu derivo fica 0. E a terceira é a f. Então, quando eu calculo, fica a derivada parcial em relação a x. Tá? Vou usar essa notação porque é mais rápida, né? E como que fica agora a derivada de r em relação a y, pessoal? Quando eu faço isso, mesmo princípio da de cima. Fica 0, 1, e aqui a derivada de f em relação a y. Tudo bem? Só calculando as derivadas parciais. Agora faz o produto vetorial para vocês verem, pessoal. Já vou fazer direto aqui na frente, ó, o rx vetorial ry. Note como é que vai ficar isso daqui. Quando a gente calcula na posição i, né, na componente i, vai ficar 1 vezes f de x multiplica por menos. Então fica menos f de x. Ó. Derivado de f em x. Aqui é a mesma coisa, vai ficar menos fy e a terceira fica 1. Pronto, resolvi o exercício para vocês aí, tá? É bem simplesinho, né? E tá vendo que é sempre assim, ó. Então se eu souber qual é a f que define, automaticamente eu já sei qual é o vetor normal. Isso nos poupa algum tempinho, né? E só passando aqui, né, pessoal, aí vocês fazem os outros, né? Mas vale um análogo no caso de você ter o x igual a f de yz e o y igual a f de xz, né? Que são as funções aí de
gráfico de função, mas em termos das outras variáveis. Ok, meu povo? Rabisquem um pouquinho aí, por favor, para ver se vocês compreenderam. Agora, pessoal, eu vou fazer 2 exercícios com vocês aqui, 2 exemplos. Na verdade, eu não vou fazer, tá? Eu vou dar um miguezão gigantesco aqui, vou deixar para vocês fazerem. Mas eu quero mais montar, primeiramente, para a gente utilizar esse teorema, para vocês verem como que ele é mais fácil, né, esse exercício. E também para vocês trabalharem um pouquinho com região circular, né, que daí demanda coordenadas polares. Então, o primeiro que eu quero fazer com vocês é esse, ó. É calcular a área da superfície dada pelo paraboloide, tá? Então, isso aqui é um paraboloide elíptico, que está abaixo do plano Z igual a 9. Tá? Esse aqui eu não vou fazer desenho, acho que vocês conseguem enxergar aí. Mas o que nós temos, pessoal? É um paraboloide, nós já trabalhamos com esse objeto anteriormente, né? Ele está indo indefinidamente, estaria indo indefinidamente, eu estou limitando, truncando ele por Z igual a 9, ok? Muito bem, pessoal, como é que nós vamos parametrizar esse objeto inicialmente? Nós já fizemos isso, nós usamos gráfico de função, então vou calcular aí, né? Definir assim, R de xy vai ficar igual a x, y e x² mais y². Tá? Essa aqui, pessoal, esse é o típico exemplo que você consegue fazer de outra maneira. Se você quiser definir, né, parametrizar ela com R cosseno e R seno, é possível também, não tem problema, tá? Só que daí você não vai conseguir usar a ideia do exercício que nós queremos fazer. Além disso, pessoal, isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês. No próximo, eu vou fazer um pouco mais calma isso, né? Qual que é o nosso domínio? Nós já fizemos anteriormente, por isso que eu vou passar mais depressa, né? Para a gente fazer gráfico de função, conforme eu acabei de dizer para vocês, nós projetamos. Então, só vamos pensar, né? Eu talvez pudesse ter feito o desenho, mas eu não fiz. Como nós temos aí um paraboloide cortado pelo plano Z igual a 9, qual que vai ser a projeção disso para baixo? Qualquer coisa, façam um desenho, deem um pause e pensem um pouco. Mas quando eu faço esse corte, no Z igual a 9, isso gera um círculo de raio 3, né? Porque x² mais y² igual a 9 é um círculo de raio 3. Então, quando eu faço essa projeção, dá um disco de raio 3. Bom, então depois vocês façam com mais calma, mas eu vou escrever, tá? Para a gente não ter nenhum problema aí depois na troca de variável. Mas é um disco de raio 3, certo? É só realmente fazer essa projeção aí da intersecção, ok? Lembrando que tem que ser uma região plana. Agora sim, ó, vamos calcular aqui direto, ó. Quanto que dá o módulo de Rx vetorial Ry? Eu já vou direto para o módulo, hein? Não vou nem calcular diretamente esse cara. Vamos lá, isso aqui vai ficar igual. Vamos olhar aqui o nosso exercício. Ó. O módulo do vetor normal ele fica 1 mais a derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, a derivada parcial de f em relação a y ao quadrado. Essa aqui é a nossa f, né? Ó. Essa aqui, né? Isso aqui é f de xy, que foi o que fez nós definirmos a nossa superfície dessa maneira, nossa parametrização dessa maneira. Então vai ficar, ó, raiz quadrada. Aí o que nós temos aqui é 1 mais, não sei porque eu fiz uma raiz desse tamanho, mas a derivada parcial de f em relação a x. Então a derivada de f em relação a x é 2x elevado ao quadrado, 4x ao quadrado. E aqui vai ficar mais 4y ao quadrado, certo? Vou fazer uma raiz menor, né? Pra gente não precisar todo esse espaço aqui, não. Raiz quadrada desse objeto. Tá vendo? Já fizemos, já estamos prontos para calcular a integral, a área de superfície. Bem mais prático, né? Desde que você lembre essa formulinha aí, tá bom? Como eu disse, pessoal, nada te impede de fazer as contas como nós fizemos agora há pouco, né? Mas aqui já tem direto. Então vamos lá, vou montar, aí depois vocês calculam aí, ó, só para a gente utilizar polares, né? Mas a área da superfície, ela vai ser uma integral dupla, em cima dessa região D, que é o disco, do módulo, né? Eu vou deixar em x aqui, e depois a gente faz a mudança. Então vai ficar 1 mais 4x ao quadrado, mais 4y ao quadrado. Como eu não pus os extremos ali, né? Vou colocar um dA aqui, ok? Aqui que é a questão, né, pessoal? Porque só por isso que eu fiz esse exercício para vocês depois trabalharem um pouquinho. A nossa região D, ela é circular. Então, nesse caso, o que eu vou utilizar aqui? Ó? Nessa passagem, eu vou utilizar polares. Sempre que eu tiver algo desse tipo, né, uma região que é circular, a gente muda de variável para coordenadas polares. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vamos lá, vai ficar integral dupla iterada aí, né? Aí aqui dentro vai ficar raiz quadrada. Bom, vamos lá. X é R cosseno, Y é R seno, ok? Então vai ficar 1 mais 4 R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais 4 R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Vamos fechar essa raiz. Beleza? Novamente, eu não sei porque eu fiz uma raiz tão grande assim, mas enfim, vamos arrumar ela aqui. Então, raiz quadrada
Certo, pessoal, acabou? Acabou o exercício ou tem mais alguma coisa para fazer aí na hora que a gente faz mudança? Não se esqueçam do jacobiano. Então, o que nós temos aqui é isso daqui, beleza? É a mudança de variável. E aqui nós temos um r, e aí tanto faz a ordem, né? dr dθ, ok? Aí é só você colocar os extremos. O nosso raio está variando de quem até quem? De 0 até 3. E o nosso θ, como é a volta inteira, de 0 até 2π. Ok? Então, beleza, pessoal. E agora vocês calculam, né? Veja que parece muito estranho. Eu deixo para vocês terminarem aí, mas, ó, isso daqui, quando você usa o fato de que tem um cosseno ao quadrado e um seno ao quadrado, colocando o 4r quadrado em evidência, vai ficar simplesmente 4r ao quadrado. Ó. Então, o que nós temos é raiz quadrada de 1 mais 4r quadrado, e fora nós temos esse r. Então, para resolver isso daqui é só uma substituição, né? Chama tudo que está dentro da raiz de u, e aí o du já vai aparecer de graça por causa desse r aqui. Tudo bem? Então, para resolver essa primeira integral, vocês utilizam aí uma substituição simples, né? Nada de absurdo. Era mais para lembrar o caso de polares aí, e para vocês verem como é muito mais fácil utilizar essa noção, né? De calcular o módulo do produto vetorial aí de maneira mais direta, tá bom? Utilizando esse exercício. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Depois vocês rabisquem um pouquinho, ó, mas o resultado é para dar 3 raiz de 14 aí, unidades de área, eu não escrevi, mas depois vocês fazem. Por favor, se tiver algum erro, me avise, certo? Tranquilo, então? Vamos lá, vamos fazer mais um exercício aqui, pessoal. Esse aqui eu quero montar com vocês, porque ele é um pouquinho mais delicado para enxergar, né, o que está acontecendo. Mas o que nós queremos é calcular a área da superfície, que ela é dada pela parte do cone. Então veja que é um cone, na verdade é só um semicone, né, z igual a raiz x quadrado mais y quadrado, que está no interior do paraboloide. Então esse é o típico caso que a gente tem que pelo menos rabiscar um pouquinho para compreender o que está acontecendo. Então veja, antes de eu mostrar o desenho para vocês que eu já deixei pronto. Esse cone, como é só a parte positiva, lembra, o cone ele tem a parte de cima e a parte de baixo. Eu estou apagando a parte de baixo, só considerando a parte de cima. Um coador de café, beleza? Então, um coador de café. O paraboloide aqui, ó, o que ele é? É voltado para cima também. Então, é uma antena parabólica, tá bom? Então, nós temos um coador de café gigante, que está indo infinitamente, e nós temos uma antena parabólica. Eu quero o pedaço desse coador de café que está dentro da antena parabólica. Não sei se foi uma boa analogia, mas enfim, acho que vocês pelo menos entendem o formato dos objetos aí, né? E aí, como é que fica esse desenho, pessoal? Algo mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Nós temos aqui o cone, que é o coador de café gigante aqui em azul. Nós temos nossa antena parabólica, que eu fiz ela um pouquinho mais fechada para vocês compreenderem o que está dentro, né? E aí o que eu quero é essa superfície aqui, ó, em amarelo. Tá vendo que eu só pintei a parte de cá, mas obviamente que o fundo também está lá, né? O que não tem é a tampa, ela é aberta, tá bom? Então é esse objeto que nós queremos calcular a superfície. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Qualquer coisa, reflitam um pouquinho. Então o primeiro que eu queria fazer era que vocês compreendessem essa ideia. Muito bem, como que nós vamos parametrizar esse objeto? Então vamos escrever um pouquinho aqui. Quem é a nossa superfície? Veja que a nossa superfície, pessoal, é a parte do cone. Porque nós temos duas informações, né? Nós temos a parte do cone e a parte do paraboloide, só que a nossa superfície é dada pela parte do cone. Então, quem vai definir esse objeto é essa z aqui, ó. Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Esse é o nosso cara, ó. Essa é a função que está definindo esse objeto. Então, a nossa parametrização vai ficar como? X e y raiz de x quadrado mais y quadrado. Beleza? Daqui a pouquinho a gente escreve um pouquinho melhor isso daí. Agora, a questão que eu quero discutir com vocês é: qual que é o domínio dessa função? Dessa z que está definindo a nossa superfície? Então, é a ideia da projeção, pessoal. Nós precisamos projetar esse objeto para baixo. Então, por isso até que eu fiz aqui uma corzinha um pouquinho diferente, pessoal. O que nós queremos saber é: quem que é esse círculo aqui, ó? Essa é a nossa dúvida maior nesse momento. Porque se eu souber quem é esse círculo, igual nós fizemos no exemplo anterior, eu projeto ele no plano e olho o disco. Esse vai ser o domínio. Então, eu preciso saber quem é esse objeto. Mas nós já fizemos isso na parte de curva, lembra? Como é que nós calculamos isso, né? Como é que nós encontramos essa intersecção? Nós igualamos as equações, tá? Então é isso que nós vamos fazer, quer ver? Ó? Vou escrever um pouquinho aqui, sei lá, encontrando D, tá? Não sei se foi uma boa frase, mas enfim. O que nós vamos fazer é igualar as duas equações. Então, de um lado, nós temos que z vale raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, enquanto que do outro lado, né, a outra informação nos diz que o z ele é igual a 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, nós temos essas informações. Nós queremos saber quais são os x e y, né, que satisfazem isso. Então, vamos elevar os dois lados ao quadrado. Nós chegamos aqui que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a esse cara ao quadrado, tá bom? Eu vou colocar o 4 em evidência, tá bom, pessoal? Porque vai ficar
2x² mais 2y² ao quadrado. Então eu vou colocar o 2 em evidência, e aí 2 ao quadrado eu tiro para fora do quadrado, tá bom? Bom, vou escrever, vai. Senão depois eu fico com peso na consciência. Mas é 2x² mais 2y², tudo isso ao quadrado, certo? Aí aqui que eu tô falando para vocês, ó. Eu vou colocar o 2 em evidência, então vai ficar 2 vezes x² mais y². Quadrado produto é o produto dos quadrados. Então vai ficar 4x² mais y². Veja, se vocês estão de acordo comigo aí, opa, ao quadrado. Bom, depois sabe sim um pouquinho. Agora o que eu vou fazer é, ó, vou simplificar uma potência aqui, ó, com esse x² mais y². Então o que vai chegar é que 4x² mais y² é igual a 1. Consequentemente, o que nós temos é que logo x² mais y² tem que ser igual a 1/4, né? Ou, em outras palavras, meio ao quadrado, certo? Vejam se vocês entendem aí, pessoal, se vocês concordam comigo. Qualquer coisa, também se tiver dúvida, a gente pode conversar em outro momento, tá bom? Mas essa aqui é a noção e, consequentemente, quem que é o D, né, pessoal? Então, o D, ele vai ser o disco, agora de raio meio. Então, nós já temos todas as informações aí. Estamos no caso anterior. Deu para compreender? Então, aqui só recapitulando essa jogada que eu fiz, né? Ó, nós chegamos que x² mais y² dá esse termo. Aí eu simplifico, vai ficar aqui 4x² mais y² é 1. E aí nós chegamos nisso daqui. Ok? Beleza, pessoal. Agora nós temos todas as nossas informações. Ó, a parametrização é essa, com esse domínio, né? Com esse D aqui, que é a região, o domínio dos parâmetros. Então, como é que fica a área da nossa superfície, pessoal? Vai ficar a área de S, vai ficar igual a integral dupla em cima dessa região D. Aí vai ficar aquele cara, né? Ó, o Rx vetorial Ry, produto vetorial. Que aí vamos voltar para o nosso exercício aqui, ó. Como é que fica então esse módulo já direto, ó? Vai ficar esse carinha aqui. Essa aqui em cima, novamente, é a nossa F, né? Ó. Essa aqui é a que define a nossa superfície, né? Ó, F de xy. Então vamos lá, vamos calcular isso daí, pessoal. Vai ficar raiz quadrada. A gente fecha a raiz ali. Aqui nós temos 1 mais a derivada parcial de f em relação a x, pessoal. Então tem que usar a regra da cadeia, né? Vai ficar 1 sobre 2 raízes de x² mais y² vezes a raiz do que está dentro. Vai ficar 2x dividido por 2 vezes a raiz quadrada de x² mais y². Beleza? Então agora eleva ao quadrado, porque está pedindo. Aqui vai ficar a mesma coisa agora em y, né? Então vai ficar 2y, aqui embaixo 2 vezes, né? Daria até para simplificar esses dois, mas x² mais y² elevado ao quadrado. E aí você fecha essa raiz, dA. Tá? Aí você vai falar assim, caramba, ficou um monstro, cara. Ficou um monstro, ficou feio pra caramba. Mas não, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem, mas você vê que vai ficar muito bom. Por causa do seguinte, ó. Quando você eleva ao quadrado, aqui vai ficar em cima. Esses dois vão sumir, né, pessoal? Então vai ficar x² sobre x² mais y². E aqui também, ó, y² sobre x² mais y². Depois você acha o mínimo múltiplo comum. Você vai ver que vai ficar um monte de coisa envolvendo x² mais y². E como você tem que usar coordenadas polares aqui novamente, né, porque é uma região circular, vai ficar muito mais tranquilo. Beleza? Na verdade, eu acho até que some antes, tá? Eu acho que ela simplifica as coisinhas ali. Depois vocês rabisquem um pouquinho. Eu rabisquei agora há pouco, mas eu já esqueci. Mas depois vocês só fazem algumas continhas. Mas eu garanto que não é nada absurdo, tá? Eu fiz agora há pouco. E se eu não errei as contas, isso daqui vai te dar raiz de 2 sobre 4π, tá? Normal da circular, dá um π aqui, porque a região é circular. Deu para entender, pessoal? Eu quis fazer esse exercício mais por conta disso, né? Para essa parte de parametrização, que tem uma intersecção, né? Porque não é tão simples assim. Eu acho que fica legal para vocês verem. E também, novamente, utilizando essa ideia, né? Aqui eu utilizei novamente, diretamente, o exercício 1, né? Para obter isso daqui. E aí vocês finalizam. Não é difícil, só não se esqueçam de usar coordenadas polares. Tá bom, pessoal? Então a parte de área de superfície que eu queria fazer com vocês era isso. Peço desculpas se eu dei um miguezão nesses dois últimos exemplos, mas foi mais para a gente passar a ideia para vocês. Eu confio plenamente em vocês, eu acho que vocês vão conseguir fazer os exercícios. Só peço um pouco de atenção, né, na hora dessa parametrização com gráfico de função e que se der, né, se vocês lembrarem aí, utilizem já direto esse exercício, porque ajuda bastante. E o nosso próximo passo, né, nosso próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar com integral de superfície. E aí, quando for gráfico de função, eu já vou utilizar direto isso. Eu chamo a atenção de vocês. Falar, pessoal, lembra daquele exercício, né, que tinha lá, no caso de gráfico de função e blá, blá, blá. Mas eu já vou usar direto esse cara porque é muito mais simples, né? Não preciso ficar fazendo essa conta todas as vezes. Se você não lembra, sem problema nenhum, pessoal. Calcula ali o produtinho vetorial que você chega nisso. Ok?
Então peço desculpas mais uma vez se eu falei muito, se eu falei depressa, se eu falei de tudo menos exatamente do que precisava, né? Menos do resultado dos exercícios exatamente. Mas acho que cálculo 2 vocês dominam aí e conseguem fazer. Qualquer dúvida nós podemos conversar, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado. Se cuidem por aí.